Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus lhe abençoe, sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu sou o pastor Wellington, que Deus lhe abençoe. Se você está chegando agora, sejam bem-vindos, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Irmãos, estamos aqui para trazer a palavra do dia, para abençoar a tua vida. E eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é: quem são os três inimigos do cristão e como vencê-los? Quem são os três inimigos do cristão e como vencê-lo? Irmãos, a Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha, isso não tem jeito. E nós precisamos saber com quem nós estamos lutando. Muitos pregam que seguir a Jesus Cristo é ter uma vida cheia de alegria, você já ouviu isso, né? E bens materiais. Mas na verdade, irmãos, é que o verdadeiro cristão passará, né? Os cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente, né? Ao final, a única coisa que Cristo promete é a salvação da sua alma. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6,12 que a nossa luta é espiritual. Por isso, eu quero mostrar para você, para todos vocês, quais são os nossos inimigos. Olha, o primeiro inimigo, você já sabe, é o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, Tiago 4,4. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade e muitos deles são contrários à vontade de nosso Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheio de pecados que, de alguma forma, irmãos, nos incentiva a arrogância, o egoísmo, né? A força, a ambição e acima de tudo, né? O mundo tem nada para nos oferecer. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João 2, versículo 15, está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em três partes. Primeiro, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne, irmãos, é a sensualidade, é o desejo carnal, é uma necessidade legítima que é do nosso corpo. Mas quando nós permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então nós desagradamos a Deus, porque Deus é o quê? Deus é santo. Cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos é o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos, né, tudo aquilo que nós queremos sem que nós precisamos ou precisávamos. E nós temos também a soberba da vida, que é o egoísmo. É o desejo de mostrar para os outros que somos superiores. É aquela questão de querer ostentar aquilo que muitos não conseguem ter, é olhar apenas para nós mesmos. Isto é soberba da vida. O mundo, irmãos, exerce muita influência sobre nós e quer nos moldar. Moldar o que? O nosso pensamento, tá? Mas Cristo, né? Mas quando Cristo está nas nossas vidas, nós tornamos cidadãos dos céus e temos a oportunidade de não ser moldado pelo mundo, mas ser guiado pelo Espírito Santo. E agora a pergunta é: como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos, que incentivam pela busca do pecado, das riquezas e do poder. Devemos buscar comunhão de pessoas cristãs.
O nosso círculo de amizade tem que ser pessoas cristãs que compartilham, irmãos, da mesma fé, com a nossa fé, com a fé que nós temos, né? Porém, nós devemos lembrar, sem esquecer também daqueles que não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e em quem nós acreditamos que é Deus. Isso quer dizer que não temos que ser chato com as pessoas, ou seja, ser intolerante. Tem pessoas que, ao invés de temperar, acaba salgando o pirão e acaba se tornando intolerante. Tem que ter cuidado com isso. Mas nós temos que sim falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria e mansidão. O segundo inimigo é a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana, com a sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída. Às vezes nós chamamos de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado para o pecado, sem exceção. Todo mundo já nasce com essa natureza voltada para o pecado. E que essa tendência, a fazer o mal estará conosco enquanto a gente estiver aqui neste mundo. Todo cristão possui duas naturezas. Guarda aí. A nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada a carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada pelos seus desejos pecaminosos. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então o quê? Aquela luta que nós falamos, a luta da carne contra o espírito. Mas as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas também pelo egoísmo e o orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas. Podemos pregar o Evangelho, pregar a Bíblia para ser elogiado pelos outros e outras coisas mais. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. A natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer piores pecados. Assim como os animais vivem do instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir, irmãos, sabe de quê? De buscar a Deus em oração, ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente as coisas terrenas e não busca as coisas do alto. A questão é, como podemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e nos tornarmos e tomarmos a decisão de obedecer a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 6, versículo 11. Considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Gálatas 5:25 diz, também diz, devemos andar em espírito, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus. E o nosso último inimigo, o terceiro inimigo último, é o Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército, já foi um comandante de um grande exército no céu, mas também quando ele se chamava Lúcifer na época, Mas quando ele se tornou Satanás, foi expulso do céu, ele agora comanda um grande exército de demônios que se opõem a Deus, que tentam derrotar aqueles que aceitam a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão
acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade e outros nomes que a Bíblia fala, ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques, irmãos, são de forma que você imagina. Geralmente eles são sutis, astutos, e não acredite naquela história, né, que você já ouviu muito, que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Lembra-se que ele era um arcanjo de luz lá no céu, e ele era lindo, era bonito. Satanás usará a distração do mundo, o apelo da carne, né, dos inimigos que nós falamos, para tentar te desviar dos caminhos de Deus. Uma das suas técnicas prediletas, sabe o quê? É trazer o desânimo na sua vida, decepção, incredulidade, tudo para que faça com que você deixe de confiar na promessa de Deus. Como podemos vencer o diabo? Irmãos, olha só. Para vencer o diabo, precisamos buscar a Deus. Nós devemos tomar uma posição firme contra o diabo. Em Tiago, capítulo 4, 7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resista o diabo, e ele fugirá de vocês. Isto só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração e de consagração. Estes são os 3 inimigos da vida cristã: o mundo, a carne, o diabo. Devemos renunciar a cada um deles, se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos de nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Irmãos, que Deus lhe abençoe, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.